E aí, galerinha linda, vamos a mais uma aula. Hoje nós iremos fazer a correção na data do dia 19 de maio de 2020. Bom, no primeiro momento, é só para relembrar vocês que nós estamos fazendo a correção das últimas páginas, dos últimos exercícios do nosso livro de português, livro 1. Em breve iniciaremos com o livro 2, tudo bom? Alguns exercícios eu pedi que vocês realizassem no caderno, por conta do espaço, apenas anotando o cabeçalho, a página, o número e o tópico, o item, né, correspondente. Tipo, número 16, letra A, 16B. Essas observações são importantes para quando você mesmo for organizar os seus estudos. Combinados? Nesse exercício, eu enviei para vocês um link do primeiro texto, porque ele realmente é um pouquinho longo. Então, para não ficar muito cansativo a leitura aqui em uma folha, né, feita por mim e tal, eu botei do jeito que estava lá no livro para vocês terem acesso. Espero que vocês tenham realizado a leitura, sempre daquela forma que nós combinamos, no mínimo 2 vezes. É um texto leve, tranquilo, mas é importante para a gente ter a compreensão do texto no todo. Também mais adiante vamos fazer a leitura de uma parte do texto, Os Meninos do Chafariz. Tudo bom? Então, vamos iniciar com esses dois aqui, com esses 2 textos. Vamos responder as questões referentes a eles. Bom, 16. Na primeira parte do texto, a entrevista, notamos que as 2 pessoas que estão conversando possuem maneiras diferentes de falar. E essas diferenças, crianças, nós já sabemos que isso acrescenta, isso aumenta a nossa vivência, as nossas experiências. Nada, se tudo fosse igual, as mesmas cores, teria graça ao mundo? Lógico que não. Então, essas diferenças, é importante lembrar que as diferenças não quer dizer que um é melhor que o outro ou vice-versa. São pessoas, seres diferentes. Na letra A, por que as falas de Mariovaldo e de seu Durvalino são diferentes, né? A maneira de expressar dos dois, cada um se expressa de uma maneira. Por conta do quê? Quando fazemos a leitura, nós percebemos que um é um homem do campo, ele tem uma determinada linguagem, e o outro, ele é um repórter. Então, é lógico que eles falam diferente. Eles têm um grau de escolaridade provavelmente diferente uns dos outros. A vivência de leitura do repórter, com certeza, é bem maior do que o outro. E aí temos aquela linguagem culta, né? Aquelas maneiras corretas de falar. E o outro é um homem do campo. Então, é claro que eles possuem diferentes vivências. Vamos, então, à primeira pergunta. Só uma observação, eu não fiz as correções, as respostas no livro, porque o espaço é mínimo e não ia ficar legal, ia ficar muito embolado. Então, eu fiz uma folha à parte, para que vocês tivessem acesso, e de forma mais clara, para não ficar tudo embolado. Estão observando aqui a página 87, o número 16, aí tem todos os tópicos, e assim eu fiz com todos, combinados? Então, vamos ao primeiro exercício. Bom, a fala desses personagens, elas podem ser diferentes, né, e ter várias justificativas. Eles podem pertencer, como nós já falamos, a grupos sociais diferentes. Logo, o grau de escolaridade também pode ser diferente. Os locais regionais onde eles vivem também podem ser diferentes. Normalmente, o homem do campo, né, no interior, ele tem uma forma muito própria de falar. Todos nós que já conhecemos um parente, já viajamos, já percebemos que no interior do Brasil tem uma linguagem muito rica e muito bonita, né, própria de cada região. Então, aqui, por que as falas do Mariovaldo e do seu Durvalino são diferentes?
E aí eu fiz a minha resposta. A sua pode ter alguma palavra, né, diferente. O que importa é você ter o centro da resposta, ter o mesmo pensamento. Vamos ver aqui. Eu coloquei que a diferença entre a fala dos personagens pode ser justificada porque eles pertencem a grupos sociais e regionais diferentes. Porque eu percebo que é um homem do campo, então ele mora em uma região. E o outro é o quê? É um repórter que também mora em um outro local. Essa é a minha resposta. Você vai ter que comparar os dois personagens. Por que que você acha que há essa diferença na fala entre eles? Na letra B, vamos lá na letra B, na perguntinha da letra B. Por que o entrevistado não compreendeu as perguntas sobre seu estado civil e sobre sua prole? Provavelmente porque não são palavras, né, contidas no seu cotidiano, no seu vocabulário. Ele, com certeza, prole nós sabemos que quer dizer filhos, né? Mas ele não conhecia esse termo, ele conhecia filhos, nome de filhos. Ou até um outro nome próprio do interior para quem tem muitas pessoas, né? Para os filhos de quem tem muitas pessoas, enfim, alguma palavra particular. Mas essas duas, estado civil e prole, ele não conhecia o significado desta maneira que lhe foi perguntado. Então, a pergunta aqui é: por que o entrevistado não compreendeu as perguntas sobre o seu estado civil e sobre a sua prole? Bom, e aí você vai colocar a sua resposta só vendo se está igual a minha no sentido geral, tá? Não precisa estar igualzinho, por conta da linguagem diferente usada pelo entrevistador. Essa foi a minha resposta. Agora você pode falar: ele não compreendeu porque não são palavras do seu cotidiano. Também está certo. Vamos para a outra. Não esquecendo, gente, iniciando com letra maiúscula, ponto final, letra C. O fato de o entrevistado não compreender as perguntas gerou quais consequências, né? E aí ficou uma situação, né? Esse texto tem um pouco de humor nele também. Por não ter compreendido as perguntas, o seu Durvalino deu respostas inadequadas. E aí o repórter precisou refazer a pergunta todas as vezes para que ele compreendesse do que se tratava. Ou seja, ele precisava que traduzisse para a linguagem própria, né, do conhecimento dele, para ele poder dar uma resposta correta. Vamos agora a outra perguntinha. Olha a letra bonita na escrita, por favor. Como o entrevistador Mariovaldo poderia ter evitado a confusão feita pelo seu Durvalino? Ele deveria ter, né, assim, no meu entender, percebido com quem ele estava lidando. Então, ele deveria ter feito perguntas mais simples e não tão complexas, usando uma linguagem mais adequada, de modo que o entrevistado pudesse entender claramente as perguntas. Acontece muito isso. Às vezes você vai no médico e aí o médico faz fala do que você tem, mas nossa, ele faz um retorno e aí a gente precisa perguntar: por favor, doutor, traduz. Aí ele vai falar: é porque você tem que parar de beber refrigerante, é porque você precisa de ingerir mais líquidos. Bom, só que aí eles não falam dessa forma, eles vão utilizando termos técnicos e tal para algum problema, né, de saúde que nós temos, e a gente também precisa de ter essa tradução. Vamos ao número 17. Depois de ouvir a leitura da segunda parte do texto, a entrevista, responda às questões. Letra A. Eu também fiz essa aqui toda na folhinha, para não ficar muito embolado aqui. Antes de a professora ler a segunda parte do texto, a entrevista, você imaginava que Gertrudes não era filha do seu Durvalino, e sim uma vaca? Por quê? Bom, esse texto, né, não só esse, como em todas as atividades complementares, nós faríamos em sala de aula, e assim a apresentação que nós tínhamos preparado lá no nosso plano inicial de começo do ano era uma bem diferente dessa. Mas, infelizmente, nós precisamos fazer dessa maneira.
Então, esses textos estão sendo aplicados a vocês de uma outra maneira. Mas a interpretação, nós estamos tentando trabalhar com vocês o mais detalhadamente possível. Vamos reler a pergunta. Antes da professora ler a segunda parte do texto, a entrevista, você imaginava que a Gertrudes não era filha do seu Dorvalino, e sim de uma vaca? Por quê? E aí, lá no começo do texto, né, ele vai falando, pede para ele falar o nome, citar o nome dos filhos, ele vai falando, e aí fala Gertrudes. Então, automaticamente, se ele pediu para falar a família e ele citou a Gertrudes, o que nós imaginamos? Que também seria uma filha. Mas, justamente por essa interpretação, lá desde o início do texto, que nós estamos percebendo que com o senhor, aqui, o entrevistado, era tudo um pouco confuso, então a gente já imaginou, se todos os nomes dos filhos tinham uma determinada letra, por que só Gertrudes, né? Gertrudes, na verdade, né? Gertrudes. Eu conheço uma pessoa com o nome de Gertrudes e não Gertrudes. Por que a Gertrudes era a única diferente? Então, assim, dá para a gente perceber, até pelo tom do texto que já vem trazendo um tom de ironia, de brincadeira, de humor, nós poderíamos estar percebendo isso, que tinha alguma coisa estranha com essa personagem aqui, que nós não sabíamos até então se seria um animal ou seria uma pessoa. Vamos, então, para a resposta. Vamos diminuir aqui para que eu possa buscar a resposta com vocês aqui. Então, eu escrevi aqui, na minha resposta, eu imaginei porque os nomes dos filhos todos começavam com a mesma letra, menos o das Gertrudes. Então, isso também é muito interessante a gente observar em um texto, se esse texto tem humor, porque aí já fica mais fácil para você perceber do que está se tratando, né? De possíveis pequenas sugestões que vai acontecer no decorrer do texto. B. Segundo o texto, o entrevistado é feliz? Justifique a sua resposta. Essa aqui está muito fácil, né, crianças? Sim, ele é muito feliz, pois não lhe falta nada. Ele tem a família, que é uma coisa muito importante, ele tem a esposa, ele tem muitos filhos, ele provavelmente terá a casa cheia de netos também, nunca vai passar o Natal sozinho. E tem a terrinha dele onde ele trabalha, ele planta, e também tem a Gertrudes, sua vaquinha, né, de estimação, que é quase, vamos falar quase, da família. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Na letra C. Por que seu Dorvalino não permitiu que o moço tirasse a fotografia sem a Gertrudes? Vamos ver por que você acha. Eu acabei falando, né, anteriormente, porque para ele a vaca fazia parte da sua família. Ele tinha um sentimento muito especial por ela. Normalmente as pessoas que gostam muito de animais sempre incluem os animais em viagens, em fotografias. É ou não é? Para quem tem aí o seu bichinho de estimação. Número 18. Vamos agora ao 18. Agora vamos mudar de texto. Agora nós não vamos mais falar do texto à entrevista. Agora vamos para o outro texto, Os Meninos do Chafariz, e responda as questões a seguir. Esse texto eu deixei lá também para vocês fazerem a leitura. Ele é pequenininho. Não ficou uma visualização muito boa, não, mas é porque eu precisei copiar do meu próprio livro do professor. Letra A. Usando uma linguagem figurada, como narrador, define os meninos do chafariz. Bom, e aqui nós vamos falar sobre essa linguagem figurada. Linguagem figurada também vai dar, mais adiante para vocês, estudo, né, abertura para a gente estar falando, estudando sobre as figuras de linguagem. Ainda não é o momento, mas como eu estou falando em linguagem figurada, vale bem lembrar vocês, né? Dar um breve explicação sobre o que é essa linguagem figurada. Normalmente ela é usada para empregar, a gente utiliza isso para aumentar, né, a expressividade de uma fala, de alguma parte do texto que nós queremos deixar bem assim em destaque.
Um exemplo de figura de linguagem é quando a gente pode falar assim, por exemplo, nossa, ela falou algo tão interessante que eu morri de rir. É uma expressão muito usada, né? Que a gente utiliza muito isso. Ah, morri de rir do que ele me falou. Tá, isso aí é uma figura de linguagem. Por quê? Porque ninguém vai morrer de tanto sorrir. Ou seja, quer dar expressividade a esse termo, que foi assim, muito riso, não foi pouco, foram muitas horas de gargalhada. E aqui no nosso texto, usando uma linguagem figurada, como o narrador define os meninos do chafariz. Ele poderia dizer que os meninos eram pequenos, gordinhos, magrinhos, bonitinhos. Não, ele quis fazer uma comparação com as características utilizada muito em poemas, não é mesmo? Vamos ler daqui a pouquinho essa parte do texto para você poder compreender. Então, usando uma linguagem figurada, como ele vai definir esses meninos do chafariz? Vamos ver, aqui eu fiz uma... E aí você aqui não vai poder fugir muito não do que eu escrevi, porque eu coloquei todas as características que ele mencionou no texto. Os meninos são definidos como borboletas saltitantes pelas ruas movimentadas da cidade. Velozes e sorridentes, sombras zigue-zagueando entre os carros, estátuas cheias de curiosidades, perfiladas diante de todas as grandes vitrines que os impediam de entrar nas lojas. Então, aqui está dizendo, borboletas saltitantes. Ele utilizou uma linguagem figurada, termos para mostrar como, na verdade, se comportavam esses meninos. Borboletas saltitantes, ou seja, borboleta ela fica parada muito tempo em algum lugar, e o próprio nome está falando saltitante. Não, porque elas ficavam saltando, digamos que de flor em flor, e os meninos ficavam correndo, pulando pelas ruas movimentadas da cidade, velozes e sorridentes, ou seja, eles corriam sorrindo. Sombras zigue-zagueando entre os carros, ou seja, eles passavam pelos carros muito rápido. Estátuas cheias de curiosidades, ou seja, eles deviam ficar parados em algum lugar, né, com muita curiosidade, demonstrando os olhinhos brilhando, perfiladas diante de todas as grandes vitrines que os impediam de entrar nas lojas. Entenderam? Então, aqui o autor, né, utilizando uma linguagem figurada para características como corriam, né? Como ações como ele corria, como eles estavam curiosos, como eles paravam diante de lojas. Essa aqui não vai ter como você mudar muito, não. Tudo bom? Agora, na letra B. A personagem do texto sonha estar entre os meninos do chafariz e passa a integrar o mundo deles. Explique por que o verbo pular aparece grifado com letras maiúsculas e com sílabas separadas por meio do hífen no trecho abaixo. Numa noite, sonhou mesmo que corria entre os meninos. Sonhou e gostou. Pula, pula, pula. Então, nessa parte aqui do texto, o que nós podemos perceber? Vamos observar esse verbo, pular, que é um verbo da primeira conjugação, verbinho, verbo, lembrando, palavrinha, que indica uma ação, estado ou fenômeno da natureza, que no caso é uma ação de pular, né, saltar. Por que ele aparece grafado com letras maiúsculas e em sílabas separadas por meio do hífen no trecho abaixo? Muito bem, hífen é esse tracinho entre uma sílaba e outra. E se vocês observarem, tem um travessão. Esse travessão indica o quê? Uma fala. Alguém está falando alguma coisa. Lembram disso? Então, a gente vai perceber o quê? Que o sonho do menino não era mesmo brincar lá com esses seus novos amigos? E essa palavra, essa ação, esse verbo pular está em negrito para dar destaque a essa situação. E aí ele sonhava com isso, com os meninos o incentivando a participar da brincadeira. Pula, pula. E ele pulou e gostou, não é mesmo? Vamos lá na letra B, na correção. Eu só dei uma explicação, agora eu vou fazer a correção com vocês. O verbo aparece grafado em negrito para que o leitor entenda que a palavra está sendo gritada em coro pelos meninos do chafariz.
Belezinha? Voltando. Agora, nós vamos fazer o exercício C. O C e o D você pode fazer no próprio livro. Encontre no quadro palavras que possam completar as frases abaixo. E aí nós encontramos as palavrinhas aqui e vamos completar. O garoto pulou no chafariz e machucou o pescoço. Olha o uso do cedilha. Pedro trouxe para a escola 20 folhas de papel ao maço para fazer trabalho. Terceiro, meu pai comprou um carro novo na concessionária Ford. Parabéns, hein? No próximo mês, os alunos do 5º ano farão uma excursão ao planetário. Oba, eu quero ir! Então, essas palavrinhas aqui, você não pode esquecer o cedilha, o acento, porque senão não fica certo. Para quem acertou, dá um certinho. Tia, eu esqueci alguma coisa. Não tem problema. Você faça a correção, porque quando a gente comete um erro, percebe-se o erro e faz-se a correção, você está percebendo o que foi que você errou. Tá legal? Então, muito bom, isso aí. Faça a correção, por favor. Na letra D, vamos completar com o uso do C, do cedilha ou do SS. E eu deixei aqui 2 dicas para vocês, tá? O cedilha nós vamos usar antes de palavrinhas com A, O ou U. O cedilha vai aparecer antes. E o C, sem o cedilha, o C comum, antes de E e I. Lembrando também que não dá para começar nenhuma palavra com cedilha. Vamos lá? Complete as lacunas. Camurça, olha o cedilha, paçoca, exceção, capacete. Até aí. Agora vamos continuar. Capacete do outro lado. Sucessão, olha o SS, depressa, outro SS, alcançar, olha o cedilha, olha o A, profissão SS, coice, sé, da família do CSI, cilada, fumaça, amassar. Olha só, gente, uma coisa interessante. Aqui está pedindo para você completar com o C, com o cedilha ou SS. Ó, vou dar uma dica para vocês. Nós temos algumas palavras, né, que pode acontecer de você não conhecer. Por exemplo, vamos estudar aqui a palavra cilada. E aí você vai falar, ai, cilada, o som é tão parecido, mas eu não tenho certeza. Aí eu vou falar assim, acho que eu vou pôr SS. Aí eu já vou lembrar que SS não tem nunca no começo de uma palavra. Outra dúvida, eu vou pôr então o cedilha. Também não temos palavras com cedilha. Só sobrou a letra C. Estão observando como é que dá para você? E quando você faz esses questionamentos, crianças, isso realmente é a verdadeira aprendizagem, tá bom? Dá o certinho aí para quem gabaritou, beleza? Agora nós vamos fechar o nosso livro com chaves de ouro. No texto Os Meninos do Chafariz, conhecemos a história até o momento em que o garoto, no sonho, se joga no chafariz. Suponhamos que você participasse dessa história como um observador, que assistisse a essa cena de longe. Conte o que teria acontecido no chafariz, enquanto o garoto permaneceu lá. Dê nome aos garotos para que o leitor possa identificá-los. Antes de passar o seu texto em folha avulsa, aqui no caso vamos fazer no caderno, não é em folhinha solta, faça uma revisão observando C. E aí tem vários tópicos importantes para que você possa estar fazendo o seu texto, te dando um norte, né? Te norteando, te organizando para a escrita desse texto. Eu fiz um modelinho, não é para você copiar, porque aí não tem graça. Você tem que ser o observador do seu texto, ou seja, tem que estar em terceira pessoa. Vocês precisam observar todos esses detalhes, esses tópicos, para que você possa fazer o seu texto, ok? Eu fiz um modelinho aqui, não pode, né? Vocês sabem que não pode copiar o meu, hein? Ai, ai, ai.
Já passava das 15 horas, isso aqui é relacionado ao texto, tá? Dos meninos do chafariz. Quando alguém percebeu certo silêncio no chafariz da praça, lugar frequentado por alguns meninos travessos, pararam para observar o que poderia estar acontecendo. Foi quando perceberam um novo integrante no grupo. Acharam que era novo por conta de suas roupas claras e novas e o olhar atento dos novos colegas. Logo se iniciou uma conversa. Oi, de onde você veio? Muito tímido, o menino respondeu. Moro logo ali em frente. Meu nome é Diego. Os meninos olharam para o lugar onde Diego indicou e ficaram espantados, mas mesmo assim foram se apresentando para o novo amigo. Eu sou o Deco, aquele magrinho é o Pingo e o baixinho é o Tiquinho. Após as apresentações, começaram a brincadeira de jogar água uns nos outros. Podia sentir de longe a alegria dos meninos, principalmente do novo integrante do grupo. Então, assim, você tem que colocar na terceira pessoa o seu texto, não pode ser você, eu não fiz nada. Ele é que tem que fazer alguma coisa, que tem que observar, ter observado alguma situação. Combinados? Faça o seu texto, seguindo todas aquelas dicas que está no seu livro. Faça a correção, não precisa, não tem quantidade de linha, né? Eu não posso estipular isso porque eu não sei o quanto você vai sentir-se empolgado para escrever na sua escrita. Uma outra dica que eu deixo para você também, você pode acrescentar como foi esse mergulho do garoto, como eles reagiram, né? Os colegas, os novos colegas. Essa conversa pode ser ampliada, se você quiser. O garoto que nunca havia mergulhado nas águas do chafariz, ele considerou essa experiência como boa, ruim, né? Então escrevam no rascunho para depois passar para o caderno, para você poder saber se está organizadinho do jeito que você quer. É sempre assim, nós precisamos escrever uma vez lá no rascunho e depois você vai passar limpo, porque sempre tem uma mudança, uma alteração aqui ou ali. Bom, terminamos o nosso livro. Opa! E agora, na próxima aula, nós vamos iniciar o nosso livro novo, pedindo a vocês que mantenham esse livro 1, porque ele ainda será muito necessário aos nossos estudos, a continuação dos nossos assuntos. Combinados? Por favor, não desapareçam com esse livro. Em breve nós estaremos juntos para as nossas aulas, vai ser muito legal esse nosso retorno, se Deus quiser. Fiquem todos bem, até a nossa próxima aula. 1 milhão de beijinhos!